Nós estamos falando sobre gratidão. E existem muitas razões porque nós devemos agradecer a Deus. Razões que às vezes extrapolam a nossa percepção rotineira. Eu gostaria de começar com essa história. A história de um fazendeiro, um casal de fazendeiros que já eram idosos. E por conta disso a fazenda já não estava tão bem cuidada como costumava ser. Era uma cerca arrebentada, um curral mal pintado, um telhado quebrado, muitos buracos no caminho. E tinha um jovem que trabalhava ali naquela fazenda, e ele olhando tudo aquilo, aquele aparente desinteresse, mas que na verdade era fruto já da idade avançada daqueles fazendeiros. E ele estava indo ordenhar as vacas, e naquela manhã, olhando tudo aquilo, ele disse: mas para que o meu empenho? Para que a minha dedicação? Afinal de contas, essa fazenda nem é minha. Por uma providência, naquela semana, o casal de fazendeiros, já idosos, chamou aquele moço para um jantar. E no jantar, eles disseram assim: olha, você tem trabalhado aqui há tantos anos conosco, e nós já estamos com uma idade avançada, nós não temos filhos nem herdeiros, e nós queremos que você saiba que nós daremos essa fazenda para você. Essa fazenda é tua herança. E no dia seguinte, eu pergunto a você: será que mudou alguma coisa no jeito dele trabalhar naquela fazenda? Ele consertou as cercas, ele pintou os galpões, ele arrumou os telhados. A atitude dele mudou, ele assoviava enquanto eu trabalhava e tirava os carrapatos das vacas. O que mudou? O que mudou foi ele saber que ele era herdeiro, que ele tinha uma herança. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta aos crentes que estavam sofrendo perseguições, possivelmente por conta de Nero ter colocado fogo em Roma, e agora esses crentes fugiram e são chamados crentes da diáspora, da dispersão. Pedro escreve a sua carta para dizer por que eles podem ser gratos a Deus, desfrutarem da verdadeira graça de Deus, bendizerem o nome de Deus. E dentre várias coisas importantes, como vimos na última semana, o fato de que Deus é o único bendito, pelo fato de que Deus, por sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mas Deus também nos dá uma herança. E por causa da consciência que devemos ter da herança que Deus nos dá, a nossa atitude deve ser diferente. Abra sua Bíblia, por favor, na carta segundo Pedro, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Pode abrir no celular, a Bíblia analógica, no tablet, como você quiser. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro fala claramente sobre sofrimentos durante esse tempo presente. Quero deixar claro que a ideia do evangelho da prosperidade, da saúde perpétua, é infelizmente um evangelho falso. Eu gostaria que funcionasse dessa maneira. Eu gostaria que todos nós fôssemos milionários aqui e agora e gozando de plena saúde. Eu gostaria que todos os nossos entes queridos pudessem viver assim, mas esse evangelho não é verdadeiro. Porque aqui nós sofremos, nós temos lutas, nós temos dores, nós temos angústias, nós temos crises financeiras, nós enfrentamos problemas de saúde, nós enfrentamos dificuldades familiares. Mas o evangelho verdadeiro diz que ao mesmo tempo em que vivemos tudo isso, em que forças tão imensas estão à nossa volta, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que se importa, um Deus que nos dá da sua graça e nos renova para continuarmos enfrentando o que quer que venha ao nosso encontro. E nesse texto, quando Pedro, no versículo 3, começa a afirmar a um povo enlutado: bendito seja Deus. Eu disse na semana passada que seria no mínimo uma situação estranha encontrar com um Pedro com essa capacidade de louvar a Deus, porque você chega para ele e diz: Pedro, eu estou tão desanimado. Olha, o diagnóstico do médico está aqui, é terrível, eu estou enfrentando essa doença. Ele diria: bendito seja Deus. Você encontraria com Pedro e diria: olha, eu perdi o emprego, estou com uma crise financeira, o gerente do banco me ligou, vou ter que resolver isso. Bendito seja Deus. Seria uma coisa no mínimo estranha, mas porque Pedro está interpretando a vida por outras lentes que nós muitas vezes ignoramos. As lentes de Pedro olham para uma realidade espiritual que não podem ser acessada com os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato ou audição. Nós acessamos essa realidade espiritual pela revelação da palavra de Deus, e ele diz assim: bendito seja Deus, que na sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Bendito seja Deus. E então ele continua no texto e afirma com letras garrafais que esse Deus que nos dá essa regeneração para uma viva esperança, no versículo 4, também nos dá uma herança. Perceberam isso? E eu quero nessa manhã deixar com você, nessa breve mensagem que eu vou compartilhar, mais 4 razões porque você pode e deve ser grato a Deus. 4 razões porque você pode todos os dias louvar a Deus e agradecer a Deus. A primeira delas é que você tem uma herança. Você tem uma herança. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra herança aparece 14 vezes. Jesus faz referência a isso nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, todos eles citam essa herança. João não cita exatamente esse vocábulo, mas ele fala que Cristo partilhou conosco a sua glória, no capítulo 17 do seu evangelho. Paulo fala sobre isso várias vezes, quando ele diz na carta aos Gálatas, por exemplo, que outrora nós éramos como escravos, mas agora não mais. Nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros das coisas de Deus. Em Romanos ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa palavra é uma palavra tão interessante, porque essa palavra é kleronomia. Quando você faz um estudo etimológico da origem dessa palavra, você vê que é a combinação de 2 vocábulos, e que significa literalmente dar algum benefício, uma propriedade ou algum bem a alguém por meio de um sorteio. A ideia é que uma vez que a pessoa fosse sorteada e ela recebesse aquele presente ou aquela compensação por sorteio, era dela, inviolavelmente dela, ninguém poderia tirar dela. O Novo Testamento usa o mesmo vocábulo, mas usa de uma maneira diferente. Quer dizer que você não tem uma herança da parte de Deus por alguma forma de sorteio, ou por um jogo de azar, ou por um bingo cósmico. Não. Deus sábia e soberanamente
nos dá essa herança. Para receber alguma herança é necessário pelo menos duas coisas. Primeiro, a generosidade de alguém, porque alguém pode te dar uma herança. Eu estava uma vez aqui em Mogi das Cruzes, no correio, e essa é uma história estranha, mas é verdadeira. Eu recebo uma ligação, era uma pessoa que eu não conhecia, ela ligou no escritório, conseguiu o meu número, e essa pessoa me contou o seguinte, eu não posso só te dizer o nome porque eu não tenho permissão, mas não é daqui desse métier, então relaxa. A pessoa disse o seguinte: eu ouço o seu programa no rádio há muito tempo, e eu estou morrendo, estou à beira da morte, eu não tenho nenhum parente próximo, eu não tenho herdeiros, e tudo que eu tenho eu vou deixar para você. Eu vou deixar tudo para você, e eu vou te deixar o endereço onde você vai encontrar a chave. Uma série, é ou não é uma coisa meio bizarra? Me diz. Você está no correio, recebe uma ligação e alguém diz assim: eu vou te deixar uma herança? E eu fiquei tão sensibilizado com a história dessa pessoa que eu pedi para ligar de volta, e depois conversamos exaustivamente ao telefone. Eu disse: mas vamos orar, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Eu fico lisonjeado com o seu desejo, mas eu não gostaria que você terminasse a sua vida assim. Quem sabe você constrói relacionamentos e você melhora. E a história era verdadeira. É uma pessoa muito conhecida no Brasil, mas eu não tenho permissão para te dizer o nome. A não ser que você me pague um café aí. Não, brincadeira, não posso mesmo te dizer o nome. Mas sabe de uma coisa? Essa pessoa se recuperou, graças a Deus, e recentemente me mandou uma mensagem tão feliz, porque está construindo relacionamentos. Mas veja só, pense nisso. Deus olha para você e Ele diz: você tem uma herança. E essa herança que Deus nos dá é uma herança tão maravilhosa que ela é irrevogável, porque você ou recebe herança assim, porque alguém te dá como um presente, ou você recebe uma herança por nascer na família que pode te deixar herança, não é? Ou alguém te dá aquela herança, ou você nasce numa família que pode te deixar herança. Em muitos lugares que eu vou, as pessoas ficam intrigadas com o meu sobrenome, Tarrataca. E especialmente quando eu vou pregar em algum lugar que as pessoas não me conhecem e só ouvem o podcast ou o rádio. A Julie estava comigo quando outro dia eu fui pregar, e um senhor que não acessa a internet, ele só ouve de rádio, e quando terminou ele veio falar comigo, ele disse: olha, estou muito desapontado. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque durante todos esses anos eu sempre visualizei você, um senhor japonês, de estatura pequena, com mais ou menos uns 65 anos de idade, compartilhando a fé, e agora eu chego e olho, você não combina com essa pessoa, que é meu amigo há tantos anos no rádio. E aí sempre vem: mas se você é de Mogi das Cruzes, se você não é japonês, que nome é esse? Então meu avô, em português, ele me dizia o seguinte, e é só o que eu sei disso, que era um nome de ascendência árabe, e quando por força eles foram sendo convertidos, transliteraram o nome para a língua portuguesa e adotaram a fé cristã. E ele dizia assim, meu avô dizia com um sorriso: e sabe, Leandro, eu acredito, meu filho, que talvez você tenha um poço de petróleo em algum lugar. Uma herança. Nasci na família, ainda não achei o poço, mas quem sabe? Porque você só recebe herança se alguém te der, ou se você nascer na família certa. E o que o texto nos diz, note a carta de Pedro, diz: você foi regenerado por Deus, você nasceu de novo na família de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você nasceu na família certa. E que texto lindo! Então o que Pedro estava dizendo era: ainda que você esteja enfrentando dificuldades e problemas, ainda que tudo pareça estar contra você,
Ainda que o imperador esteja contra você, você tem herança com Deus. E ele vai adiante. Então a primeira razão para sermos gratos e louvarmos a Deus sempre é porque nós temos herança. Mas há mais 3 razões. Porque ele afirma o tipo de herança que nós temos. Ele diz que essa herança é incorruptível, essa herança é impoluível, essa herança é imarcessível. Que maravilhoso! Isso, incorruptível, é que é uma herança que não vai deteriorar jamais. Ela não vai ser submetida à entropia, não vai envelhecer, ela não vai estragar, as intempéries não vão causar nenhum dano a ela, internamente não há nada nela que faça com que ela entre em desuso. A herança que Deus tem para você, ou em outras palavras, o que Deus tem para você é incorruptível, não estraga nunca, não envelhece nunca. O que Deus tem para você. Segundo, ela é uma herança impoluível, que é diferente de você, por exemplo, receber aqui essa vida física e ser poluído por uma doença. O que nós recebemos de Deus é impoluível, que é sem mácula, nunca adoece. Nunca, jamais. Eu li a respeito desse homem. Ele recebeu uma herança lá em Louisiana, uma casa. Dizem que era uma casa muito linda. Ele estava no testamento para receber essa casa. Mas no mesmo dia em que o dono da casa morreu, a casa pegou fogo e não tinha seguro. Então a herança dele virou fumaça no céu. A herança que Deus tem para nós é uma herança incorruptível. Não há nada internamente que possa destruí-la. E ela é impoluível, quer dizer, não há nada que possa adoecê-la. É uma herança tão maravilhosa que jamais adoece, jamais polui, jamais dilui, permanece para sempre exatamente como Deus nos dá. E terceiro, essa é uma herança que é imarcessível. A palavra grega é bonita, é amaranthus. Amaranthus era usado para descrever uma flor que durava muito tempo. Até hoje em botânica ainda é utilizado esse termo. Porque era uma flor que dura quase todo ano. A Julie, ela gosta muito de flores lá em casa. E ela planta flores, é uma bênção que ela é capaz de fazer de jardim. Mas de tempos em tempos ela fala, está na hora de trocar. Já murchou, tem que tirar aquela, tem que pôr a outra, tem que chegar à terra, tem que... A herança que Deus nos dá não é assim. É imarcessível, não murcha nunca. Pense na flor mais linda que você pode imaginar. Ela jamais murcha, a herança de Deus. Ela permanece para sempre. E é por isso que, independente do que você esteja vivendo, você deve ser grato a Deus. E você deve bendizer o nome de Deus. Porque, veja, o que Deus tem para você não sofre danos internamente, não sofre danos externos, porque não é corruptível e nem é poluível. O que Deus tem para as nossas vidas dura para sempre. É ou não é um motivo de sermos gratos? Todos os dias. E veja, apesar do clímax, apesar de que nós vamos desfrutar disso na sua totalidade, no futuro escatológico, lá adiante, hoje nós já desfrutamos de bênçãos antecipadas. Ontem eu fiz um casamento, e no casamento nós costumamos dizer o seguinte, olhando para o noivo principalmente, fala, olha, você recebe de livre e espontânea vontade, sim, sim, se eu falar dá a casa para mim, eles dizem sim, e o carro também, sim, tudo é sim nessa hora. Aí a gente diz assim, olha, então para você garantir que você vai honrar esses votos, você tem que dar um penhor. O penhor é a aliança,
que é um pagamento antecipado de que vão honrar aqueles votos. Nós, meus queridos, essa herança maravilhosa que Deus tem para nós temos já um penhor, um pagamento antecipado. Ele nos deu a presença do seu Santo Espírito que habita em nós. Há uma parte do céu em nós. Ele nos deu a sua palavra, a revelação especial, a carta de amor celestial que nos guia, nos orienta a cada dia. Ele nos deu uma comunidade de fé em que pessoas oram e intercedem por nós e nos aconselham e nos exortam. Ele nos deu um oficialato, presbíteros, diáconos, pessoas que pelo menos deveriam ser piedosas, que zelam, que oram, que ensinam a Escritura. Nós somos pessoas que temos uma herança maravilhosa, receberemos a sua totalidade naquele dia, mas agora, nesse momento, já desfrutamos dos seus benefícios. Amém? Então pense comigo, versículo 4, na parte C, nos dá total segurança quanto a essa herança. Diz assim: reservada nos céus. Versículo 5, na parte A, diz: e vocês estão guardados por Deus. Pense nisso, a herança que Deus tem, Ele guarda no céu, está guardada por Ele. A palavra é vigiada por Ele. Deus vigia a herança que você tem. Não é como aquele livro que diz: quem mexeu no meu queijo, o queijo que Deus tem para nós, ninguém mexe. Está lá, guardado, vigiado por Ele. E mais, o texto diz assim, que não só a herança está guardada lá para nós, mas que nós estamos guardados por Deus. Quer dizer que eu vou encontro a herança que Deus tem para mim, porque eu estou guardado. E a herança que Deus tem para mim está guardada. O encontro entre aquele que é herdeiro e a herança é garantido pela graça do Deus Todo-Poderoso. Você tem motivos para agradecer, você tem motivos para louvar. A palavra usada no versículo 5, guardados por Deus, eu já estou chegando ao final, descreve alguém que está num território inimigo. Guardados por Deus, alguém que está num território inimigo, mas que está sendo escoltado por um exército poderoso, e que vai caminhando no meio desse território inimigo, com todas as suas dificuldades, mas com a garantia de que vai chegar ao seu destino, porque está escoltado pelo próprio Deus. Então é verdade, nós não estamos no céu ainda, mas estamos tão guardados por Deus que vivemos como se já lá estivéssemos. A herança que temos é incorruptível, é impoluível, é imarcessível, ninguém pode tirar de nós, está guardada por Deus e eu estou guardado por Ele. Nós chegaremos lá. Duplamente guardados, a herança está guardada para nós e nós estamos guardados para a herança de Deus. Assim, meus queridos, eu quero concluir esse nosso culto matinal lendo esse versículo traduzido na linguagem de hoje. Diz assim: assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no final dos tempos. Que bênção maravilhosa é essa que nós temos. Há uma peça musical chamada Annie. Essa peça musical conta a história de uma menina órfã. Ela vive nesse orfanato. O cuidador do orfanato é um homem mau, alcoólatra, agressivo, violento. E ela está ali, dentro daquele ambiente difícil, mas cheia de esperança e expectativa. Um dia, Annie é recebida em adoção por alguém que vai tratá-la com dignidade, com respeito, com amor, um amor paternal. E leva ela para morar em sua própria casa. E lá agora, naquela mansão, tudo que era ruim se tornou passado, tudo que era escassez ficou no passado, e ela desfruta da abundância, da generosidade de seu pai.
É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a minha vida. Então, se existem razões para cantarmos e louvarmos a Deus e agradecermos a Deus, sim, nós temos razões maravilhosas. E nessa manhã nós sabemos, nós temos herança incorruptível, impoluível, imarcessível, porque o Deus, que é um Deus cheio de misericórdia, nos renovou para uma viva esperança. Vamos ficar em pé e vamos encerrar essa manhã agradecendo ao Senhor.